Aleluia! Deus abençoe o cantor Leandro e pastor Cláudio, já com a oportunidade para nos trazer a palavra do Senhor. Deus está falando conosco, irmãos. Nosso coração está quebrantado para ouvir a palavra do Senhor que será ministrada agora. Aproveite o seu tempo nessa casa, aproveite o seu tempo de adoração, porque Deus quer falar contigo. Aleluia! Queridos irmãos, com muita alegria, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ganhar tempo, portanto, abram a vossa Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Encontre o Salmo 91. Tendo achado, localize o versículo 1. E somente esse versículo é o texto que eu quero ler com vocês nessa noite. Enquanto vocês se prontificam para juntos lermos, eu quero agradecer ao Senhor Deus pela bênção de estar aqui, pelo privilégio de poder ser útil ao seu reino e servir a sua igreja. Que bênção poder rever o pastor Valdecir, sua esposa, irmã pastora Niva. É um presente de Deus estar com vocês aqui nesses 2 dias. Estou me sentindo honrado, muito privilegiado, e depois daquela recepção que o Senhor fez aqui, eu fiquei até um pouco constrangido. Eu confesso ao Senhor que não existe paga maior do que a reciprocidade. Então busque em Deus o mesmo afeto para retribuir o Senhor à altura do que o Senhor está fazendo por mim. Cumprimentando o pastor Valdecir e a pastora Niva, eu cumprimento também aos obreiros, aos senhores que têm labutado na obra do Senhor, ajudando o pastor Valdecir na obra de evangelização de toda essa região. A Deus seja a glória pela vida dos senhores. Muito obrigado pelo carinho. Eu já vou ler o texto, mas antes de ler, eu preciso cumprimentar também o pastor Eusemar e a sua muito digna esposa, missionária Elaine, que por motivo de força maior não veio, mas está acompanhando. Também cumprimentar o pastor Enéas e a sua muito digna esposa, irmã Andreliana. Deus abençoe o pastor Enéas pelo contato, pelo carinho, por tudo, pelo desvelo. Deus seja louvado pela vida do Senhor, tá bom? É um prazer poder rever. Eu acho que o Senhor não lembrou muito de mim, porque quando a gente se viu pela última vez, foi no Gideões 2019, eu estava uns 30 quilos mais leve. Essa pandemia fez muita coisa, e uma delas foi me engordar. E eu louvo a Deus por estar te revendo aqui, que Deus seja louvado pela vida do Senhor. Meus irmãos, eu vou ler, eu vou fazer só mais 2 cumprimentos. Eu quero cumprimentar o pastor José Menezes e a sua família, que serve ao Senhor na Assembleia de Deus Jardim América com o pastor Juvenil, lá em Goiânia. É um amigo que Deus me deu aqui no estado do Goiás. Eu estou feliz em rever o senhor e a sua família. Muito obrigado pela nossa amizade. E antes que ler aqui, o último cumprimento que eu faço é aos jovens, vocês que fazem parte do louvor e todos vocês que aqui embaixo estão. Sem demagogia alguma, fica registrado a minha gratidão pela bênção que vocês estão concedendo à minha pessoa, de fazer parte da história que pertence a vocês. Muito obrigado, querida juventude desta igreja. Sem mais delonga, eu quero ler o texto no livro dos Salmos, Salmo de número 91 e verso 1. Se você encontrou o texto, manifeste-se dizendo amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Podeis tomar assento? Muito obrigado. Eu quero, antes de entrar no texto, fazer uma ressalva, porque eu estou um pouco esquecido, eu reconheço isso. Eu quero agradecer ao irmão Everaldo, a sua esposa, o seu filho Gabriel, que gentilmente me
receberam aqui e me trataram como um príncipe. Eu estou muito feliz por todo esse carinho. Deus abençoe o irmão Everaldo, que desde o momento que eu cheguei, já foi lá no aeroporto me buscar, me trouxe para cá, tem cuidado muito bem de mim. Também aos seus amigos que estão acompanhando ele nessa missão, que é o irmão Fábio e também o irmão, como é o nome? Cleinaldo. Eu ia falar Cleodemir, já ia errar, tá vendo? Irmão Cleinaldo. Deus abençoe vocês, Jesus. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Preste muita atenção nisso daqui. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus sinalizou esse texto ao meu coração. E eu pude sentir a confirmação da mensagem quando o servo de Deus que aqui cantava disse que essa noite é uma noite de intimidade. Portanto, eu quero apresentar a vocês a proposta de intimidade no Salmo 91. E mesmo muito embora a maioria de nós venhamos ler esse texto, todas as vezes que nós o lemos, extraímos esse texto a certeza da proteção divina. Isso porque o Salmo 91 se tornou um símbolo de proteção, não somente para nós que servimos ao Senhor e confessamos a fé cristã, bem como também para os simpatizantes de nossa fé. Muitos acreditam que esse texto de fato é uma proteção, e alguns, no equívoco de suas incertezas da fé, chegam a deixar o livro bíblico aberto, com esse texto exposto, enchendo de poeira. Agora, é uma verdade que o versículo 1, 2 e 3 fala do protetor. Do 3 ao 7, mostra retratos de sua proteção. Do 8 ao último, revelam assuntos referentes ao protegido. Então, de fato, o Salmo 91 é um salmo que fala do protetor, trazendo proteção para o seu protegido. Mas existem, dentro dos pormenores do texto, algumas coisas a mais, além de sua proteção, entre as quais eu destaco como principal justamente a vontade de Deus em ter um relacionamento mais íntimo com o seu povo. E nós veremos a partir do versículo 1, e somente do versículo 1, pois eu reconheço aqui a exiguidade do tempo, portanto não posso ser prolixo, mas vou fazer o possível para falar tudo que está inserido no contexto do versículo 1. Pelo menos o versículo 1, nós vamos tentar esmiuçá-lo aqui esta noite, trazendo a certeza de que Deus quer ter um relacionamento mais íntimo com você. Para tanto, se faz necessário, antes de mais nada, somente em guisa introdutória, trazer uma nota de informação aos irmãos, que o livro de Salmos é um livro de autoria diversa. Significa dizer a vocês que, embora muitos pensem equivocadamente que o livro de Salmos tenha sido escrito apenas por Davi, Davi escreveu apenas 73 dos Salmos. Salomão, seu filho, escreveu 2, Asaf e sua casa escreveram 12, os filhos de Corá escreveram 11, Jeduntum, que tem parentesco com Samuel, o profeta, 3 em 1, escreveu apenas 1, o Salmo 89, e Moisés, por sua vez, também escreveu apenas 1, o Salmo 90. Sendo assim, existem 50 salmos que circulam de forma anônima até a data presente, porque pelo quantitativo na somatória, acompanhe meu raciocínio, por favor, 73 de Davi com 2 de Salomão são 75, com os 12 de Asaf são 87, com os 11 dos filhos de Corá são 98, com 1 de Jeduntum, 99, com mais 1 de Moisés são 100 salmos. Se 100 salmos têm autoria comprovada biblicamente, historicamente, teologicamente, resta-nos ainda 50 salmos que circulam de forma anônima até a data presente. Todas as vezes que nós lemos esses 50 salmos que não conhecemos de fato a sua autoria, existe uma incógnita no nosso entendimento. Isso porque o livro de Salmos tem 5 maneiras distintas para ser interpretado, entre as quais a primeira delas, sem dúvida alguma, é a biográfica ou literal, aquela que fala de seu autor, na visão, na perspectiva de quem escreveu. Como eu não consigo me encalçar no argumento de quem de fato escreveu o Salmo 91, seria um equívoco de minha parte falar por essa primeira linha interpretativa, que é a biográfica em sua literalidade. Portanto, eu preciso me deslocar desta primeira linha de interpretação
e partir para uma segunda. Vale lembrar que, para que fique mais claro a vocês, há quem diga que Etan ou Emã, que é neto de Samuel, escreveu 13 salmos, mas isso ainda não fora comprovado, nem historicamente, nem teologicamente, principalmente biblicamente, porque a Bíblia não dá a eles esta autoria. Sendo assim, restariam-nos ainda 37 salmos, mesmo se esses 37 salmos, se esses 13 salmos fossem comprovados. E entre esses 37 que nos restam, está o Salmo 91. Então, entre toda a peneira teológica e arqueológica, não se descobriu até hoje quem escreveu o Salmo 91. E há quem diga também, para que não fique nenhuma dúvida ao entendimento de vocês que me ouvem, que quem escreveu ele foi Moisés. Isso porque ele está logo em ato contínuo ao Salmo 90, que tem por autoria Moisés. Mas também seria errado demais partir por esse pressuposto, levando em consideração que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, e sim em ordem de assuntos. Há uma outra linha teológica que defende a ideia de que quem o escreveu foi Davi, quando o texto diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Dentro dessa perspectiva existe sim uma solidez na interpretação. Só que, como eu posso entender a Bíblia, não só pela perspectiva do autor, quem escreve, como também de alguém que visualiza o contexto histórico e registra, como por exemplo Esdras, seria também errado dizer que quem escreveu foi Davi, porque muito provavelmente tenha sido alguém que testemunhou o episódio e registrou ou monografou. Agora, quando ele fala sobre 1000 caiu ao teu lado e 10.000 à tua direita, ele não está se referindo sobre 1000 cadáveres do lado esquerdo, porque para o judeu existe 8 lados, lado de cima, lado de baixo, lado esquerdo, lado direito, lado da frente, lado de trás, lado de dentro, lado de fora. Quando eles se referem ao lado sem localizar a identidade ou a direção do lado, eles estão se referindo ao lado de dentro. E a expressão direita sempre mostra o estereótipo. Então, quando o salmista diz que caíram 1000 do lado e 10.000 à tua direita, ele está dizendo basicamente o seguinte: caíram 1000 do lado de dentro e caíram 10.000 do lado de fora. Se é que vocês podem me entender pela força de expressão. Como não existe nenhum calço para que eu venha interpretar o texto dentro de sua visão biográfica, eu vou partir então para a segunda linha interpretativa, que é a linha poética, é o cântico do texto, é aqui que está a melodia do texto. Mas eu não sei vocês, eu acho que alguém aqui há de convir comigo, que seria também errado falar da música com a propriedade do que ela é, sem conhecer no mínimo ou minimamente quem foi o autor, quem a escreveu. Se eu não posso falar quem a canta, ou melhor dizendo, se eu não posso falar quem escreveu o cântico, seria errado falar de quem canta, porque a base contextual está em quem escreve, não em quem canta. E outra coisa interessante é que quando o salmista escreve esse texto, não diferente de todos os outros 150 salmos, ele escreve numa visão antropológica, porque o livro de Salmos é o livro mais antropológico da Bíblia. É o livro que mais fala do homem, embora Deus esteja presente em todo o cenário, implícita e explicitamente, é o homem quem aparece se queixando, orando, se lamentando, adorando. Outra coisa que é muito interessante nesse contexto é que o livro de Salmos demorou mais de 1 milênio para ser escrito. Sendo assim, eu não posso assegurar a vocês em qual ritmo musical foi entoado esse cântico, levando em consideração o fato de que à medida que os anos se passam, os ritmos também se alternam, como por exemplo, aqui esta noite nós ouvimos muitos ritmos com cânticos distintos. Então eu não posso falar sobre a segunda visão do texto, que é a poética. Partindo então para uma terceira visão interpretativa, que é a visão messiânica, não somente no livro de Salmos, bem como em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Jesus aparece. Ele é o verbo bara de Gênesis 1, quando faz as coisas acontecerem. Ele é o amém de Apocalipse 22, quando tudo se conclui. Ele está no princípio e no fim. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, disse: porque dele a origem de tudo, por ele o percurso de tudo, para
Ele, o destino de tudo são todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Então Jesus vai aparecer no texto. Sem dúvida alguma, eu poderia falar a vocês aqui essa noite sobre Jesus, mas sobre Jesus eu penso que falei até demais ontem à noite, para vocês que já há algum tempo, quem sabe, não ouviam uma mensagem da cruz, eu os fiz recordar desta mensagem. Não vou me falar então da terceira visão interpretativa do texto, que é a visão messiânica. Partindo para a quarta, já caminhando para a última, esta é a penúltima, a quarta visão interpretativa do livro de Salmos é a visão escatológica. Eu poderia argumentar a vocês sobre teor escatológico que aflora do texto, porque no livro dos Salmos, não diferente de muitos livros do Antigo Testamento, existem vertentes escatológicas que apontam para o fim. Por exemplo, nós vemos no livro dos Salmos o esconderijo. Lá na frente eu vou pincelar um pouquinho sobre isso, que vai falar muito bem sobre o ambiente onde os salvos estarão depois do arrebatamento. Mas eu não vou falar sobre a visão escatológica. Mesmo porque, pastor Valdeci, existe um conflito teológico no tempo presente entre os arminianistas e os calvinistas, que ficam tentando descrever com exatidão quando é que a volta de Jesus vai acontecer. Uns na visão pré-tribulacionista, outros na visão pós-tribulacionistas. Há um grupo agora que trouxe uma nova visão, que é a visão mesotribulacionista. Tem gente que acredita que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Eu faço parte desse grupo. Acredito que muitos, se não todos de vocês que aqui estão, também fazem parte desse grupo. Mas há também quem diga que Jesus vai arrebatar a igreja depois da grande tribulação. E de um tempo para cá, tem gente dizendo também que Jesus vai arrebatar a igreja durante a grande tribulação. Eu creio que será antes, e a minha fé é incontestável a qualquer argumento, porque eu creio pela fé, e fé não é ver para crer, é crer para ver. Vocês estão entendendo isso, né? Então eu creio pela fé. Agora eu não vou argumentar o Salmo 91 na visão escatológica, porque eu acho insignificante demais ficar pensando quando é que vai ser. O importante é que, indiferente de quando seja, a gente esteja preparado para viver o que está para acontecer. Então eu também não vou falar da quarta visão interpretativa desse texto. Me encalço então na quinta e última, e sobre essa eu pretendo sim falar a vocês, que é a visão profética do Salmo 91. Eu poderia falar na visão biográfica, mas não vou falar. Poderia pincelar argumentos que não têm nenhuma solidez, apenas com visões de escritores seculares, de escritores que defendem na visão histórica sobre a sua poesia, mas também não vou falar. Eu poderia falar sobre Jesus, porque Jesus está aqui, eu provei para vocês que está, mas também não vou falar. Eu poderia falar sobre a visão escatológica, mas também não vou falar. Eu vou falar apenas, única e exclusivamente sobre a visão profética desse texto. E se tem uma coisa que mexe comigo, é justamente a profecia que aflora do texto, porque se tem uma coisa que sumiu das igrejas desse tempo, é o assim diz o Senhor. E se tem uma coisa que ainda faz a minha alma estremecer, é quando eu ouço e sei que é Ele que está dizendo, porque tem gente que fala como que se fosse Ele, mas dele não está vindo voz alguma. Mas quem conhece a voz do Deus que serve, quando vê alguém se posicionando a dizer, assim diz o Senhor, não tem alma que aguente e não se estremeça diante da voz do Deus que fala com o seu povo. Eu não venho aqui essa noite na condição de um teólogo, eu não venho aqui essa noite na condição de um pastor, eu não venho aqui nessa noite na condição de um pregador, eu venho aqui essa noite na condição de um profeta, para profetizar o que Deus está mandando eu dizer a esta igreja. E a primeira coisa que eu quero que você saiba, é que Ele já me incomodou lá no hotel, para que eu profetizasse aqui esta noite. Então antes que eu prossiga, por favor, me ajude a pregar. Olhe para alguém que está próximo a você, se caso isso não te constranja, e diga para ele, Deus quer falar aqui essa noite. Pergunta para ele, você está disposto a ouvir o que ele gostaria de dizer? Deixa eu ver se tem alguém aqui que está ansioso por ouvir Deus falar. Aleluia. Aleluia. E na visão profética do texto,
Eu vou mostrar níveis de relacionamento, níveis de intimidade, que se lermos o texto de forma superficial, dificilmente encontraríamos. Eu não vou ir muito profundo, eu pretendo apenas arranhar a superfície do texto, porque é profundo demais ao nosso entendimento lógico, tudo que Deus tem a dizer a respeito desse primeiro versículo. Mas ainda que de forma superficial, você vai perceber que o que Deus quer oferecer ao homem é um relacionamento de muito mais profundidade do que a nossa capacidade de compreensão. Vejam vocês o que diz o texto. Olha como o nível de relacionamento vai se estreitando palavra por palavra. Depois eu vou mostrar a ligação entre todo o contexto. Mas primeiro vamos palavra por palavra. O autor diz: aquele aqui é sujeito indefinido. Por assim dizer, pode ser qualquer um. Não se descreve com exatidão quem é, quando a sugestão é aquele. Aquele aqui pode ser o preto e o branco. Aquele aqui pode ser o alto e o baixo. Aquele aqui pode ser o bonito e o feio. Aquele aqui pode ser o rico e o pobre. Aquele aqui é qualquer um. E na condição de qualquer um, a primeira coisa que se evidencia no texto é a inclusão da graça. Não entendi não, pastor. A inclusão da graça não faz acepção, coloca todo mundo para dentro. Pastor, eu não entendi não. Eu vou fazer uma conexão no Novo Testamento para facilitar o seu entendimento. Quando Mateus escreve no seu Evangelho capítulo 11, versículo 28, o que Jesus está dizendo, ele diz: vinde a mim. Este aqui é o primeiro convite do Evangelho. Vinde a mim todos. Ele disse: vinde a mim alguns. Ele disse: vinde a mim parte de vocês. Ele disse: vinde a mim metade de vocês. Ele disse: vinde a mim quase todos vocês. Não! Ele disse: vinde a mim todos. E esse teor de totalidade não exclui ninguém. Eu não sei se você está entendendo, mas esse nível de relacionamento que Deus propõe em primeira ocasião pela visão do autor, é que todos podem chegar no esconderijo do Altíssimo, porque aquele aqui é sujeito indefinido, pode ser qualquer um. E a mensagem que eu tenho para entregar aqui essa noite, não é para quem fica no camarote, não é para quem faz parte da nata da sociedade. A mensagem que eu tenho para entregar aqui essa noite, é para toda e qualquer pessoa que abrir o coração para receber. Quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2 e versículo 5, ele traz teor de igualdade entre os demais que ali estão na igreja. Havia uma problemática no contexto da igreja, tinha gente se sentindo superior demais, e por essa razão outros mais estavam se inferiorizando. E quando Paulo percebe que tem gente se colocando para cima, e quando se coloca para cima acaba colocando gente para baixo, Paulo diz: eu quero que vocês façam como fez Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, se fazendo em forma de homem, e em forma de homem foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pastor, eu não entendi. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o sangue de Jesus Cristo nivelou todo mundo do mesmo tamanho. Outro dia eu estava pregando, pastor, numa igreja, e o prefeito da cidade é diácono da igreja. De repente o prefeito subiu no púlpito, era culto de ceia, com uma bandeja na mão. Eu estava sentado, ele parou perto de mim e disse: participa do corpo do Senhor Jesus. O Espírito Santo bradou no meu coração e disse: lá fora ele manda no executivo, aqui dentro ele é servo do Deus Altíssimo. Olhe para o teu vizinho e diga para ele assim: não se diminua, nem se soberbeça. O sangue de Jesus já nivelou todo mundo. Aleluia, aleluia. Esse sujeito indefinido pela proposta do autor, mostra que pode ser qualquer um.
Só que a próxima expressão do versículo, ou do verso, porque no livro de Salmos não tem versículos, são versos. Ele vai dizer aquele que. Percebam que o sujeito que é indefinido se conecta ao predicado que está junto ao verbo de ação. O predicado aqui condiciona, diferente do aquele que inclui, o que seleciona. Porque por mais que pode ser todo mundo, só vai ser quem habitar. Pastor, ficou difícil o meu entendimento. Vou fazer mais uma conexão no Novo Testamento. O primeiro convite do Evangelho é: vinde a mim todos. O segundo convite do Evangelho, segundo a narrativa bíblica de Mateus, capítulo de número 16, versículo 24, é: quem quiser vir após mim. Agora já não é vem todo mundo, agora é vem quem quer. No primeiro convite eu estou quase empurrando todo mundo para dentro, porque a graça é favorável. Agora no convite do discipulado eu seleciono quem quer. Olha que coisa linda isso aqui, pastor. Vocês vão entender. Me encara aqui para você não perder a mensagem, senão depois você não vai entender nada. Presta atenção. Quando o salmista diz aquele que, ele está condicionando alguém a ser, dentro da perspectiva de que para ser, primeiro tem que passar pelo processo do molde que formata o indivíduo, nas características de alguém que preenche o perfil de quem pode estar lá. Não entendi nada, pastor. Eu vou facilitar para você. Embora o ambiente em que Deus preparou pela visão do salmista é para todos, só chega lá quem de fato quer. Vou facilitar mais ainda. Eu tenho aqui um iPhonezinho velho, um iPhone 20 velho, que eu comprei lá nos Estados Unidos. Comprei lá porque lá é mais barato, porque aqui no Brasil não dava conta de comprar não, viu gente? Um iPhonezinho velho deve valer uns 4 mil reais aqui no Brasil, coisa que não vale nada isso aqui. Deve valer uns 4 mil reais. É um iPhonezinho 8 Plus, só que hoje aparece tem o 13, né? Quem tem o 13, se eu chegar com um negócio desse aqui e dar para ele, toma isso daqui para você, quem tem o 13 vai dizer assim, mas não precisa, eu tenho um que é 10 vezes melhor do que o seu. Sim ou não? Então eu posso querer dar para todo mundo, mas por mais que eu queira dar para todo mundo, vai ter gente que não vai querer, porque vai sentir que o que eu estou oferecendo é menor do que o que ele gostaria de receber. Então por mais que eu quero dar para todo mundo, tem gente que não vai pegar, porque entende que o que tem já é suficiente, não precisa de nada que eu tenho para oferecer. Jesus tem graça para dar para todo mundo, mas nem todo mundo está recebendo, porque tem gente que está pensando que não precisa da graça que ele está dando. É isso que o autor está dizendo. Aquele pode ser qualquer um, mas para entrar lá tem que querer, tem que desejar. Oh, deixa eu ver quem está entendendo a mensagem aqui. Vamos lá, vai ficar gostoso aqui, ó. Aquele sujeito indefinido, que, o predicado que se conecta ao verbo de ação, que é habitar. O salmista se utiliza do verbo habitar na primeira pessoa do singular, conjugando isso no tempo presente. Então quer dizer que não é para quem habitou e não é para quem habitará, é para quem habitar. Eu acho lindo isso aqui, porque quando o verbo de ação se apresenta no texto, ele mostra a proposta de todo o contexto pela visão do autor. Tudo que está acontecendo aqui é por essa habitação. E aí eu faço mais uma conexão no Novo Testamento, e agora eu sei que ainda está um pouco difícil o entendimento, mas quando eu sair dessa parte vai esclarecer tudo para você. A terceira proposta, pela visão de conexão que eu tenho no Novo Testamento, do terceiro convite do Evangelho, está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 34. A Bíblia diz, no primeiro convite do Evangelho, Mateus 11, 28, vinde todos. No segundo convite do Evangelho, Mateus 16, 24, vinde quem quiser. No terceiro convite do Evangelho, Mateus 25, 34, vinde, filhos benditos de meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor, pois vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Está ficando claro agora, né? Está ficando claro. Só que só vai conseguir chegar lá quem habita em Deus. Sabe o que eu acho lindo? Que tudo termina num nível de relacionamento mais profundo. Aquele convite da graça, vem todo mundo. Que convite do discipulado, agora vai apertar um pouquinho.
habita, convite da premiação, convite do galardão, convite que vai receber só os vencedores. Então o nível de relacionamento vai se estreitando. Eu vou pular essa parte porque eu penso que você já entendeu qual é a proposta do autor. Ele diz: aquele que habita. Aí ele diz: o esconderijo do... Olha para mim aqui, por favor. O esconderijo é do Altíssimo. Se é do Altíssimo, está lá? Está onde? Lá em cima. Olha para cá. O autor diz: aquele que habita. Habitar é visitar, gente. Habitar então é hospedar. Habitar é residir. Habitar é morar. Aquele que vem por algum tempo, pode vir, mas não tem ligação de íntimo relacionamento. Aquele que passa pelo discipulado, ele vive num convívio de tempo maior. Mas aquele que mora, aquele que mora, eu sei que vocês estão entendendo. Só que esta morada não é uma morada aqui, é uma morada lá em cima. Eu me pego perguntando de vez em quando: mas como assim? O Senhor quer que eu more lá em cima, sendo que eu ainda estou aqui embaixo? E eu entendi que a visão do autor não é nos desconectar, literalmente falando, do mundo real, mas fazer com que alguém que esteja andando no mundo físico esteja com a cabeça no mundo espiritual. Pastor, como é que você pode provar isso aí? É simples, é fácil. Provérbios 25:10, salvo engano, diz a Bíblia: tire a sua visão das coisas de baixo, disse o proverbista. Eleve a sua visão para as coisas de cima. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, ele disse: tire os seus pensamentos das coisas que são de baixo, eleve os seus pensamentos para as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado. Em outras palavras, Paulo e o proverbista estão dizendo: o crente pode viver aqui embaixo, com a cabeça lá em cima. Só vai dar para você se interligar nessa retomada se você tirar a tua cabeça das coisas que são de baixo e colocar a sua cabeça nas coisas que são lá de cima. E vou dizer mais, viu? Vou dizer mais. Perdoe-me os teólogos da prosperidade. Perdoe-me os defensores da visão neopentecostal. Perdoe-me os coaches da fé. Mas aqui não é Deus vindo morar em nós. Como disse Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 16, dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui é Paulo dizendo que nós somos o imóvel em que Deus habita. E aí tem muita gente que nessa visão antropológica coloca o homem como a sede de Deus, e que o homem pode ficar parado aqui na inércia de alguém que não tem que fazer nada, é só esperar Deus descer e morar. Só que a proposta do autor está de forma paradoxal aquela mensagem que a gente tanto ouve, de que Deus vai descer, de que Deus vai fazer, de que Deus vai te dar, que é só você esperar. Não, a mensagem do autor aqui não é você parado esperando Deus vir. A mensagem do autor aqui é você se movimentando em direção ao Deus que está sentado no alto e sublime trono. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Levante uma das suas mãos para os céus, por favor. A mensagem que eu trago para vocês essa noite é de que Deus está um pouco mais elevado, e que Ele não vai descer aqui essa noite, mas Ele está querendo saber se tem alguém disposto a caminhar em sua direção. Achegai-vos a mim, disse Isaías, e eu também me achegarei a vós. Então Deus está dizendo: começa que eu termino, age que eu reajo. O homem começou a colocar Deus como seu garçom, a seu dispor.
Vem aqui e me dá. Vem aqui que eu estou pronto para receber. Vem para um culto como esse e fica aí, jogando a responsabilidade do culto todo sobre as costas do cantor, sobre as costas do pregador, como que se dissesse, vamos ver se vai sair alguma coisa boa daí hoje, porque eu vim aqui hoje foi para receber. Ah é? Eu venho dizer para você com toda a verdade, com toda a sinceridade do meu coração, eu não vim aqui para dar culto para você, porque culto não é o pregador que dá para a igreja, culto é a igreja que junto do pregador dão para Deus. Não existe culto ruim, o que existe é crente ruim para cultuar. Deixa eu ver quem vem adorar a Ele aqui essa noite. Aleluia. Sabe o que está atrapalhando a gente, pastores? É que a gente vem para cá com a cabeça aqui embaixo. Outro dia me questionaram, e aí, qual é a sua leitura política para o ano de 2022? Eu disse, não quero saber. A minha leitura política sempre foi a mesma. Ela é teocrática, então a gente não vai discutir. Porque você quer saber quem vai sentar na cadeira do executivo para comandar o Brasil, não é isso? Você quer saber como é que vai ficar o legislativo e o judiciário do nosso país, não é isso que você quer saber? Sim! Pois é, eu não estou nem aí com isso. Sabe por quê? As cadeiras dos homens são transitórias. Se eu ficar com o meu olhar fixo nelas, eu vou ver gente sentando e levantando, sentando e levantando, sentando e levantando, porque toda cadeira da terra é passageira. Quando o homem assenta lá e não sai, Deus tira até a cadeira dele para mostrar que ele é dono do poder e da autoridade. Agora quer saber qual que é a minha visão política para 2022? O arrebatamento da igreja, porque eu estou igual a Isaías, eu estou com o olhar fixo no alto e sublime trono, aonde Deus está sentado, e na cadeira que ele assentou, ninguém nunca vai assentar. Eu falei para vocês que hoje eu ia pregar uma mensagem avivalística aqui. Deus está tomando o meu coração. Coloque a mão com carinho no ombro de quem está à direita, no ombro de quem está à esquerda, e diga para ele, dá tempo ainda. Tira a cabeça de baixo e coloca a cabeça lá em cima. Olha lá onde Deus está. Ele está lá em cima. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o autor, pastor Valdeci, ele diz que o esconderijo é do Altíssimo. O primeiro homem que chamou Deus de Deus Altíssimo na Bíblia foi Melquisedeques. Melquisedeques, quando recebe o dízimo de Abraão, ele mostra Deus como Deus Altíssimo. Isso aqui dá uma bagunçada na mente de Abraão, porque Abraão era um homem de alta estatura. Abraão estava acostumado a conversar com as pessoas, como diz a história, olhando de cima para baixo. Alguém dizia, ô irmão Abraão, ele diz, pois é, diga aí, pois não, fale aí. Só que em Gênesis 12, o Deus que quer falar com ele, entoa a voz, mas não mostra a face. Abraão, sai da tua terra. Parece que eu vejo o irmão Abraão dizendo, a voz eu ouço, mas a face eu não vejo. Aí ele começa a procurar de cima para baixo. Da tua parentela, ele está procurando. Da casa do teu pai, ele ainda está procurando. Vem para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar quem te abençoar. Ele está procurando. Eu imagino Abraão começando a levantar os olhos e começar a olhar na horizontal. Eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E ele não enxerga ninguém. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu sei que é grotesco demais, eu não quero forçar o texto, mas vamos pensar assim, porque minha mente é fértil. Vamos imaginar Abraão agora olhando para cima e dizendo, pensava eu ser grande, mas grande mesmo é o Deus que acabou de falar comigo. Ele é o Deus Altíssimo.
tem uma escada que leva o homem para lá. A escada da adoração, a escada da humilhação, a escada do auto-reconhecimento. Jacó viu ela em revelação, os anjos subiam e desciam. Deus está falando na minha boca, embora nem todo mundo está dando crédito, que esta noite é uma noite em que Ele está convidando alguém a sair da terra e galgar um nível de intimidade mais elevado. Deixa eu ver quem está disposto a começar a subir nesses degraus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do... Quer ver que isso aqui fala de relacionamento? Vocês vão entender agora. A primeira proposta do autor é que Deus está lá em cima, sim ou não? Só que a segunda visão, porque o autor está descrevendo Deus aqui. Deus é Altíssimo. Depois Deus é onipotente. Pastor, você pode explicar melhor? Posso. Deus Altíssimo condiciona Deus a uma distância muito longínqua, em que o homem tem um relacionamento à distância, sim ou não? Só que quando o autor fala do Deus onipotente, ele coloca Deus na intermediária, em caráter experimentável. Pastor, o senhor pode provar? Posso. Só pode descrever o poder de Deus quem um dia experimentou esse poder. Ninguém consegue dimensionar o poder de Deus sem primeiro experimentá-lo. Se ele está falando que o Deus é onipotente, ele está tirando Deus lá de cima e colocando na intermediária em caráter experimentável. Pastor, o senhor pode explicar com mais clareza? Vou dar um exemplo lá de casa então, para vocês entenderem melhor. Lá em casa é uma escadinha. O Levi Henrique tem 10, o Cláudio Júnior tem 5 e a Elisa Clarice tem 11 meses. Todos os 3 filhos que Deus me deu são afoites que eu nunca vi daquele jeito. E sempre que começaram a andar, pastor, era começar a andar e meter a mão na tomada. Aí, a gente fala assim com o menino, ó, não mexe aí não, menino, isso dá choque. É assim ou não é, gente? Lá na casa de vocês também é assim, né? Não põe a mão aí não, isso dá choque. Só que na cabeça de uma criança que não vê a energia, ele julga que o que é abstrato não é concreto, porque ele não consegue ver. Só que toda criança experimenta isso mais cedo ou mais tarde. Um dia você não está vendo, você não avisa para não mexer, aí ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém está vendo, ele vai lá e mete a mão. Quando ele mete a mão, a prega do choque, pá! É instantâneo. No outro dia você chama o menino e fala assim, mexe lá meu filho. Ele diz, quero mexer não pai, quero mexer não. Por que que não quer mexer? Porque descobriu que aquilo que era abstrato também é concreto, é real, e ele pôde sentir. Eu vou espiritualizar isso aqui agora. Quando o salmista diz, ele é onipotente, ele está dizendo assim, tem muita gente que não acredita porque não está vendo, mas eu acredito não só porque não estou vendo, eu já vi e senti, é por isso que eu estou dizendo que ele é o Todo-Poderoso. Então vai ficar fácil agora, ó, Deus estava lá em cima como Altíssimo, agora Deus está na intermediária como onipotente. Eu falei que eu ia ficar só no versículo 1, mas me permita aqui, só na parte A do versículo 2. O que é que o salmista diz lá, gente? Direi do Senhor, Ele é. Vai ficar fácil agora para você entender. Deus estava lá em cima, primeiro convite. Deus estava na intermediária, segundo convite. Deus está pertinho, terceiro convite. Pastor, não entendi ainda, vai ficar mais claro para você agora. Deus não quer que você o conheça apenas como um Deus distante, de um relacionamento à distância. Deus também não quer que você fique usufruindo do seu poder, como alguém que adora Ele pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Então essa noite é uma noite que Deus não quer ser Deus Altíssimo, que Deus não quer ser Deus Onipotente, mas Ele está usando a minha boca para te dizer, eu sou o teu Deus. Obreiros que aqui estão, Ele é o meu Deus. Só quem pode adorar a Ele, porque Ele é o teu Deus. Intimidade. Eu estou tentando construir um pensamento para me encerrar nessa linha de raciocínio aqui. Tudo que está no Salmo 91 é intimidade. E sabe o que prova ainda mais a sua intimidade? É que Deus fala que esse que é onipotente tem uma sombra a oferecer.
Aí outro dia eu fiquei me perguntando, mas como assim, sombra do onipotente? Está falando da sombra de Deus. E sombra é o retrato oposto do que a luz do sol, ou do que a luz pode proporcionar. Sim ou não, irmãos? Se a luz bate na região frontal do meu rosto, na divisa do globo ocular, então logo vai emitir sombra pela nuca, sim ou não? Então como é que Deus vai emitir sombra? Se João, escrevendo Apocalipse capítulo 19, diz que ele é a lâmpada que alumeia a cidade santa. Em Apocalipse capítulo 21 diz a Bíblia que ele é o sol que traz luz para Nova Jerusalém. Vocês conseguem entender um Deus que traz sombra? Eu não consigo ver não. Aí eu comecei a tentar entender aonde é que está a sombra de Deus. Se ele é lâmpada acesa, se ele é o sol da justiça, aonde é que tem sombra em Deus? Você quer saber aonde? Quando a Bíblia diz que ele coloca os seus pés sob o globo, por escabelo dos seus pés. Pastor, eu não entendi não. Você quer ver um lugar de segurança? Você quer ver um lugar de proteção? Aos pés. Deixa eu ver se tem alguém acordado aqui. Aos pés do Deus Todo-Poderoso existe sombra de proteção para quem nele quer descansar. Quer ver mais? Quer ver mais que fala de intimidade? O verbo habitar mostra o ambiente em que se habita por esconderijo. Levante as suas duas mãos, porque um é pouco. Eu profetizo que se você se esconder em Deus, nem o diabo te acha. Se os crentes do glória a Deus estiver aqui, pode abrir a boca para adorar. Eu estou profetizando que existe em Deus um esconderijo para te guardar, aonde nem o diabo consegue te encontrar. Sabe, quando o autor diz esconderijo, e eu fui pensar nesse esconderijo de Deus, e eu já estou partindo agora para a conclusão. Em tudo que eu falei para vocês aqui, nada mexeu tanto comigo quanto o esconderijo de Deus. Porque esconderijo aqui no hebraico popular, por ocasião em que o texto fora escrito, traduzido por sua etimologia, quer dizer higienizar. Higienizar quer dizer lugar em que se guarda, ambiente em que se esconde, lugar em que está protegido. Aí eu fiquei me perguntando, o esconderijo está onde, gente? Em Deus. Aí eu fiquei me perguntando assim, pastor, aonde em Deus existe um lugar para o homem se guardar? Tem gente que não prega a Bíblia porque não lê Bíblia e não pergunta para a Bíblia o que da Bíblia ele espera que a Bíblia responda. Só que eu sou pregador da Bíblia, então eu pergunto para a Bíblia me responde, eu conto para vocês o que a Bíblia me respondeu. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui, gente? Tem gente que profetiza, mas não tem rumo a mensagem. As mensagens são meio que encomendadas, não é assim, pastor? Vai lá no Facebook, procura saber o que está acontecendo na vida do indivíduo, procura saber mais ou menos quem frequenta o ambiente, aí chega aqui, fala nome, fala CPF, fala tudo enquanto é coisa, mas não prega o que está escrito. Eu aprendi com Deus que o que muda a vida do crente não é a profecia que sai da boca do profeta, mas a palavra de Deus predita pelo profeta. Então eu não vim aqui essa noite enfeitar o pavão, vim pregar a Bíblia. Quem não gosta de Bíblia não tem paciência de me ouvir pregar, mas é Bíblia do começo ao final, e quem gosta de Bíblia pode adorar, porque a Bíblia ainda transforma o homem. Sabe por que eu prego Bíblia? Eu não tenho prazer em falar do meu passado, mas eu senti desejo de falar agora. Porque um dia, na rebeldia da minha mocidade, temando com meu pai e minha mãe, eu me vi em apuros. E quando eu estava dentro da cela 2, da cadeia pública de Inhapim, por acompanhar gente que eu não deveria ter acompanhado, com 18 anos de idade, e o advogado entrou e falou comigo assim: você pode se preparar, meu filho, porque a gente vai fazer o que pode, mas por todas as condenações, no mínimo 18 anos de reclusão. Eu me lembro que aquele foi um dos piores dias da minha vida. Eu me angustiei tanto porque eu estava com 18 anos de idade.
E eu fiz uma perspectiva do meu futuro, entendendo que o que eu tinha de vida eu passaria ali dentro de novo. Eu não sei de onde veio, eu não sei como veio, mas apareceu uma Bíblia dentro da cela, e até hoje ninguém consegue explicar de onde é que veio. Eu abri aquela Bíblia, pastor, eu nunca tinha tido contato com o Evangelho. Eu abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, Deus falou comigo, não só pelo que eu lia, mas pelo que eu ouvia através do Espírito Santo. E eu estava preparando para fugir, porque eu estava tão rebelde, que eu estava envolvido com gente tão errada, que a gente fez acontecer de chegar dentro da cadeia uma cegueta e um alicate. E quando eu estava para fugir, eu me lembro que a minha mãe foi me visitar numa quarta-feira, e eu estava na cela 1, porque tinha acontecido um problema na cadeia, e pôs todo mundo de castigo, e eu fiquei sozinho na cela 1. A minha mãe chegou para me visitar, pastor, falou assim para mim, a irmã Geralda, dirigente do círculo de oração, que morava pertinho da minha casa, mandou eu vir aqui te dizer que não é para você sair pela porta dos fundos, porque Deus revelou para ela que vai te tirar pela porta da frente e vai fazer de você um pregador do Evangelho. Aleluia. E eu me lembro que aquele dia na cela 1, eu isolado de todo mundo, deu 18 horas, quem cuidava do presídio naquela ocasião não era os agentes penais, eram os próprios policiais civis. Depois de 18 horas não cantava alvará, e aquele dia já era quase umas 19 horas, quando eu escuto a capa central da cadeia, uma grande lata de aço se abrindo, aquela zoeira mais feia. Quando eu olho no corredor, o meu advogado vindo com papel na mão. Só tinha 86 dias que eu estava lá passando pelo processo seletivo de Deus para me aceitar o chamado. Ele disse, o juiz te absolveu de tudo, vamos embora, meu filho. Vamos embora. Eu vim aqui esta noite dizer para você que o Deus que eu conheci lá no presídio pela Bíblia, continua falando pela Bíblia, mudando a vida do homem pela Bíblia. Então não despreze a Bíblia. Quem tem Bíblia aqui, levanta para cima para me ver. Se tem uma coisa que o diabo não aguenta, é ver um crente com a Bíblia na mão. Mas se tem uma coisa que ele não resiste ainda, é quando a gente tira da mão e põe no coração. Só quem pode adorar a Deus, o Deus da Bíblia, está aqui. Aleluia. Deus mexeu comigo aqui agora. Deus vai mudar a vida de alguém aqui hoje, pastor Valdeci. Esse higienizar aqui, que é o lugar onde Deus guarda o crente, é o coração de Jesus. Pastor, você vai ter que provar, eu provo. Davi conseguiu chegar lá. Deus disse, Davi é um homem segundo o meu. Eu fiquei me perguntando por que Davi conseguiu chegar no coração de Deus. Deus falou para mim, porque ele tinha a minha palavra no seu. Só consegue chegar no coração de Deus quem já colocou Deus no coração. Oh, aleluia. E sabe o que é algenizar? Que esse esconderijo, pela proposta do autor, é tal como o lugar santíssimo. Um ambiente que não é qualquer gente que entra lá não. O santíssimo lugar é um ambiente onde somente o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano. Então não se engane, esse higienizar, que é o lugar de maior intimidade proposta pelo autor, na visão do autor, onde Deus tem para oferecer ao ser humano, não é um ambiente onde todo mundo vai chegar. Só alguns vão conseguir chegar lá. Eu estou pregando para uma geração que não consegue mais chegar no coração de Deus. É triste o que eu digo para vocês, mas por onde eu tenho passado, principalmente na Europa, irmãos. Tristeza é ver os crentes na Europa. Como é que pode o Evangelho ter vindo de lá com tanto fogo e estar apagado hoje como está?
É preocupante que a mesma cena se repete no Brasil. Como é que eu vou conseguir chegar no coração de Deus, pastor? Jovens, olha para mim aqui, se vocês não tiverem gostado do pregador, não tem problema nenhum, mas pelo amor de Deus, não despreze a mensagem. Eu quero que você aprenda com Deus aqui como é que você vai sair desse nível de intimidade e vai galgar um relacionamento mais profundo. Deus está usando a minha vida para direcionar a sua vida para esse ano, porque Deus não quer que você continue no mesmo nível. Você precisa se aprofundar, você precisa chegar mais longe em Deus. Você está muito na superfície. Deus tem um negócio mais profundo para você. Olha aqui, ó. Eu vou dar só o último exemplo, pastor, encerra agora. O último exemplo no Novo Testamento. Um ambiente de muita intimidade, que eu posso descrever para vocês, é a última ceia de João 13. Jesus fecha a porta, olha bem aqui para mim, vou encerrar agora. Jesus fecha a porta, os 12 discípulos estão do lado de dentro. Jesus pega uma bacia, começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro se opõe e diz: o meu o senhor não vai lavar. E Pedro se sente na condição de alguém que está vivendo um grande relacionamento, de um nível de intimidade muito profundo, porque ele acha que ele vai conseguir se livrar de permitir que que Jesus lave os seus pés. E quando ele diz isso, Jesus diz: se não lavar os seus pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro percebe que o que ele pensa que é intimidade, na verdade não é, porque ele está imaginando que já conseguiu galgar um nível de intimidade muito profundo, mas percebe que ele está muito na superficialidade. Quando ele recebe a primeira orientação de Cristo, por essa palavra exortativa, ele diz: então pode lavar o corpo todo. Aí ele diz: não, eu quero ter intimidade, eu não quero ficar, não, lava o corpo todo. Jesus diz: você está tão na superficialidade, você está tão na superfície, que se tivesse limpo nem precisava se lavar. Quando Pedro escuta isso, ele parece que fica um pouco preocupado, pastor Zé Menezes. Aí ele começa a se retrair. Aí Jesus vai pregar: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí Pedro olha para ele e diz: todo mundo aqui pode te abandonar, mas o que eu estou querendo com o senhor é um nível de intimidade mais profundo. Eu vou com o senhor até o fim. Aí parece que eu vejo Jesus olhando para o relógio da eternidade e dizendo: no seu relógio, que é o Cromos, tu vai me amar para a vida inteira. Mas sinto muito te dizer, no meu, que é o Kairos, tu me nega ainda hoje, e é daqui a pouco, antes que o galo cante. Isso aqui arrebenta com Pedro, porque Pedro percebe que ele está num grupo seleto, mas ele não está vivendo o mesmo nível de intimidade oferecido por Jesus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque se não, vejam vocês mesmos. Jesus era acompanhado por numerosa multidão, sim ou não? Só que nesse culto ele não quer multidão. Nesse culto ele quer só quem faz parte de um núcleo mais seleto. Então Pedro está entre os 12 que fazem parte dessa seleção. O resto está todo mundo lá fora. Só que Pedro percebe que por mais que está dentro de um grupo seleto, ele não está vivendo o mesmo nível. Aí Jesus continua pregando e diz assim: e tem mais. Você, Pedro, vai me negar, mas tem um aqui que vai me trair. Eu quero só dizer para você que Pedro estava sentado na mesa da comunhão no dia da ceia. Olha bem aqui para mim, por favor. Pedro estava sentado na mesa da comunhão, mas não estava com a mesma comunhão. Pedro estava desfrutando da mesa da intimidade, mas não estava na mesma intimidade. Vamos aumentar ainda mais o nível de intimidade? Jesus diz: um vai me trair. Aí Pedro já vê que com ele não dá para resolver o problema. Ele temendo receber mais uma exortação, porque aqui a madeira desceu de quina na muleira, né, gente? Então Pedro é meio afoito, ele retrai e diz assim: João, vai lá, resolve para nós aí, procura saber quem é. Aí João, quem é? Aí Jesus diz: aquele que eu molhar o bocado e esse comigo do prato comer, esse há de me trair. Olha o nível de intimidade de Judas. Judas levanta do lugar que está, vai lá no prato de Jesus e põe a mão, pega o bocado e come. Jesus diz: vai e fazes logo o que tens de fazer. Isso é intimidade ou não é, pastor? Você já pensou nós dois jantando ali ontem?
eu vou e taco a mão dentro do prato de comida do Senhor. Que coisa grossa que uma pessoa vai fazer. Eu, por maior que seja a intimidade que eu tenha com o Senhor, eu nunca vou ter coragem de fazer isso. Mas eu tenho certeza que se o Senhor tiver um filho meio brincalhão, um filho meio extrovertido, que cresceu ali brincando com o Senhor, ele tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque ele tem intimidade. Judas pôs a mão no prato de Jesus como alguém que está dizendo: eu tenho muita intimidade, mas estava só na superfície, porque acabou de comer, saiu para trair. Jesus continua pregando. Enquanto ele está pregando, Filipe se perturba. Filipe está se perturbando. O capítulo 13 do Evangelho de João acaba, e Jesus vai dar uma resposta para a perturbação de Filipe, que além de estar perturbado, está também perturbando os demais. No versículo 1 do capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Vocês estão aqui comigo na mesa da intimidade, desfrutando de um tempo de comunhão, e estão cheios de perturbação. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa, olha aí, na casa, olha aí, na casa do meu pai há muitas moradas. E essa perturbação tem que acabar, porque eu estou indo para lá, mas vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aí Tomé se levanta. Gente, eu estou falando de quem está na mesa da comunhão. Tomé se levanta no versículo 5 do capítulo 14 e diz assim: ir para onde? Entrou em parafuso, é? O senhor está falando que a gente vai, mas até agora o senhor não mostrou o caminho. Ir para onde? Se a gente não sabe qual é o caminho. Jesus responde Tomé no versículo 6: ô Tomé, você está aqui comigo na mesa da comunhão, num momento de intimidade, mas você está nessa superficialidade. Olha para mim, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O culto acaba, e nesse culto teve um Pedro que estava desfrutando da mesa da comunhão no dia de intimidade, mas levantou para negar. Teve um Judas na mesa da comunhão no dia da intimidade, que levantou para trair. Teve um Filipe na mesa da comunhão no dia da intimidade, que levantou para se perturbar. Teve um Tomé na mesa da comunhão no dia da intimidade, que se levantou para duvidar. Agora, com todo respeito, deixa eu ficar pertinho de você, cantor. Já que você cantou calma, quantas foram as vezes que eu chorei escutando calma? Olha aqui para mim, nesse mesmo culto, além de Tomé que duvidou, de Judas que traiu, de Pedro que negou e de Filipe que se perturbou, tem um João. Eu quero dizer para você onde é que João está nesse culto. João percebe que não adianta ser só um daqueles. João percebe que não adianta ser apenas aquele que. João entende que ele precisa habitar, e não é em qualquer lugar, é no coração. Aí ele não aguenta, com todo respeito, ele começa a descer o colo e começa a colocar a cabecinha dele no colo de Jesus. E ali ele vai descansando, porque ele entende que não existe lugar melhor para se estar do que no coração de Jesus. Eu tenho uma mensagem de Deus para a Assembleia de Deus em séries para esse 2022. A minha mensagem não é para Pedro que nega, para Judas que trai, para Tomé que duvida, ou para Filipe que se perturba. A minha mensagem aqui é para João que adora, é para quem é adorador. Orimindiohema lema Globidaracalahaio Sérgia Camudria face Remaracala Machandaramahaio Rodria Liohondra Kemiti Redó Lebaracama Sérgia Lamaracando Rema. Levante as duas mãos para os céus. Deus resolveu descer aqui essa noite e está dizendo: eu vou te ajudar a subir. Eu vou
a subir. Eu vou dar 30 segundos para você entrar no Genizar. O Genizar está aberto. Aleluia. Quanto mais para dentro do Genizar você entrar, mais calor da glória de Deus você vai sentir. Quanto mais para dentro do Genizar você entrar, mais fogo do céu vai te queimar. Quanto mais para dentro você entrar, mais perto você vai ficar. Deixa eu ver quem vai entrar comigo. Os céus se abriram entre nós. Aleluia. Aleluia. Os superficiais não vão receber muita coisa não, viu, pastor Valdeci? Mas quem está mergulhando nesse rio de braçada está dizendo: oh, coisa gostosa que eu estou sentindo aqui. Quem está entrando nesse mistério está dizendo: oh, vontade de falar em línguas estranhas que eu estou sentindo aqui. Eu não sei se você está entendendo, não vou repetir para você. Deus me autoriza a dizer para alguém: o Genizar está aberto, só vai ficar do lado de fora quem quer. Deixa eu ver quem vai entrar comigo nesta noite. Meu Deus do céu. Sobe o nível da adoração, você que está entrando. Chorendro que remar lema na camassúria. Undadacite. 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 Está descendo o negócio de Deus aqui. Deixa eu ver quem pode adorar. Abre a boca para ser cheio de Deus. Mais 5 minutos, mais ou menos. Com a permissão do vosso pastor, fique de pé comigo, por favor. Pastor Enés, olha aqui, pastor Enés, como é que o meu corpo está todo arrepiado. Olha isso aqui, pastor Enés. O calor da glória de Deus incendiando a minha alma. Eu não brinco de pregar, eu não tenho jargão, eu só prego o que Deus está mandando eu falar. Eu estou sentindo uma glória aqui indescritível aqui essa noite. Não é para todos não, pastor, mas se Deus está falando na minha boca aqui essa noite, o senhor vai ver a quantidade de gente que vai te dar testemunho de um novo nível de relacionamento. Deus não quer ser o teu Deus à distância, nem apenas o teu Deus para te dar o que você quer. Ele quer ser o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus. Eu vou encerrar agora. Mas antes de eu encerrar, eu quero que toda a igreja estenda as mãos em direção ao pastor Valdeci. Porque eu falei com Deus hoje, pastor. Deus, Ele é o teu ungido. O Senhor levantou esse homem para fazer um grande trabalho nessa região. Dá um sinal para ele hoje, Deus. E sabe o que Deus ministrou no meu coração, pastor Valdeci? Que Ele está entrando com o Senhor hoje. Com todo respeito à unção que está sobre a cabeça do Senhor, eu estou aqui na condição de profeta para falar o que Deus manda. Então mas com todo respeito mesmo, eu quero te dizer, meu amado companheiro,
Deus está entrando com o Senhor hoje para um novo nível de relacionamento. Sabe por quê? Não é porque o Senhor não tem, é porque as decisões que o Senhor vai precisar tomar nos decorreres desse ano, nos próximos meses desse ano, são muito preciosas. E Deus está dizendo: eu vou te revelar tudo nesse lugar. Deus falou para mim, pastor, que Ele poupou a tua vida porque Ele não concluiu a obra que Ele tem contigo nesse lugar. E para que tu entendas que é o teu Deus que fala contigo, Ele já começou a sinalizar no teu coração a urgente necessidade dessa tomada de decisão. Já testificou. Ele mandou eu te dizer para que ele saiba que é Deus que está falando. Porque eu disse: Senhor, mas como ele vai saber que é o Senhor? Ele disse: ele já sabe, porque eu já testifiquei no coração dele a urgente necessidade dessa tomada de decisão. Então, com muito respeito, eu coloco a minha mão na tua cabeça. Estende a mão para cá, igreja. Deus está passando com o Senhor para um novo nível. Deus vai revelar para o Senhor cada peça que precisa ser movimentada. Deus vai mostrar para você quem tem que entrar e quem tem que sair, quem tem que chegar e quem não pode chegar. Deus vai te dar tanto discernimento que as coisas vai servirem de espanto para muita gente. E alguém vai dizer: aquele ali foi um homem de Deus, porque não foi tomado pela emoção, mas agiu com razão. O que é isso que Deus está fazendo aqui agora, gente? Pastor Enéas e pastor Eusemar, um de um lado e o outro do outro aqui, por favor. Levante essa mão dele, por favor, pastor. Você que levanta a mão direita dele, pastor. Igreja, estende as mãos para cá. O diabo queria cansar a mão desse homem para ele não conseguir abençoar vocês. Mas Deus está usando a minha boca aqui essa noite para dizer que Ele já colocou companheiro do lado, porque entende o cansaço dele. Mas a obra não vai parar. A obra vai continuar. Remi, lema, chocoloro, remite a face, continua com a mão dele estendida. Olha a glória de Deus daqui para lá. Pega, 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 pega. Eu queria que vocês fechassem os corredores, se puderem, por favor. Nós já estamos todo mundo tão perto mesmo, não vai mudar muita coisa, nada. Fecha os corredores, por favor. Já vou orar. Nós vamos orar para a senhora. Pode esperar um pouquinho aqui. Fica aqui com ela, aqui uma irmã aqui com ela. Já vamos orar para a senhora. Aleluia. Fecha os corredores, por favor, faça isso. Se vocês puderem levantar as mãos unidas assim, ó. Repita comigo: eu não vou ficar para trás. Olhe para o teu vizinho e diga para ele: a gente está indo para lá. Pastor Valdeci, a gente está indo para lá. A gente está indo para o Genizar. Aleluia. Escolhe pelo menos uma pessoa para você dizer ou à direita ou à esquerda. Mas diga mesmo, diga para ele assim: eu tenho um encontro marcado contigo na praça central, arrodeada pela água, pelo rio da vida. No centro tem uma árvore chamada árvore da vida. Diga para ele: eu estou indo para lá. Eu vou para lá. Diga para ele: se eu chegar primeiro, eu te espero lá de baixo. Mas se você chegar primeiro, me espera que eu já estou indo.
O Genizá está aberto e a gente vai entrar. O Genizá está aberto e a gente vai entrar. Só quem já começou a acessar esse ambiente, abre a boca para dar glória a Deus com vontade aqui essa noite. Ramaio, lide remaragala, xergue a face contra. Que é isso? Não solta as mãos não, vou fazer 2 orações. Primeiro para todos, depois para alguns. Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra. Olha a tua igreja. Tua igreja decidiu que quer entrar. Tua igreja decidiu que não quer ficar do lado de fora. Eu quero te pedir, Deus, confirma essa palavra no coração de quem estava precisando, no coração de alguém que vai aumentar a intimidade, no coração de alguém que não vai ceder às pressões desse mundo e vão te adorar na beleza da tua santidade. Eu quero te pedir, ó Deus, enche a alma, enche o coração do teu servo e da tua serva, para que eles desfrutem de um novo tempo na tua presença, em nome de Jesus. Ninguém se assente ainda, por favor. Solte as mãos. Abra o corredor, mas não se assente. Sabe por que eu pedi para vocês darem as mãos? Porque nesse processo de unidade é chancelado. O que na terra é concordado, no céu é confirmado. Ninguém se assente, eu vou encerrar agora, eu prometo a vocês. Mas antes de eu encerrar, eu vou ficar aqui embaixo. Dá licença, para me abraçar a primeira pessoa que vai sair da superficialidade e vai entrar no Genizá nesta noite. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Tem um monte de pregador que prega para ganhar dinheiro. Outros tantos pregam para ficar famosos. Mas Deus me chamou para pregar para ganhar almas. Está vindo aqui a primeira pessoa. Já tem gente de joelho chorando. Eu estou esperando a segunda pessoa que não abre mão. Lemai, roncho, rema. Jesus está fazendo uma obra. Vem aqui o senhor, meu irmão, vem aqui, fica pertinho dele. Vem aqui você, meu irmão, vem aqui você também, fica pertinho dele aqui. Eu estou esperando a terceira pessoa e eu não abro mão da tua alma para o inferno essa noite. Venham aqui uma irmã, fica com ela aqui uma irmã, por favor. Uma irmã aqui com ela, cadê a quarta pessoa? Os crentes do glória a Deus ainda estão aqui ou já foram embora? O céu já está fazendo festa. Eu estou esperando a quarta pessoa para Jesus. Cadê a quarta pessoa para Jesus? Me ajude aí, olha do teu lado se essa pessoa está aí do teu lado. Chame ela. Eu não tenho mais tempo. Quer ver como é que é sério? Tem gente que acha que é brincadeira. Quer ver, ó? Tem gente que acha que é brincadeira. Quer ver como é que é sério? Toda a igreja, levante a mão para cima assim, ó. Repita comigo: Senhor Jesus, Tu tens a chave. Diga assim: o diabo tem cadeias, correntes, cadeados, algemas, mas a chave que solta ainda está na mão do Senhor. Diga para ele: Jesus, a chave está na tua mão. Diga para ele: solta essa vida, Jesus. Quantos crê que Deus vai soltar? Diga amém. Cadê a quarta pessoa para Jesus aqui essa noite? Se sinta livre, pode sair do teu lugar, Jesus já te soltou. Olha aí para vocês verem como é que é sério, ó.
É isso que o diabo quer fazer, amarrar as pessoas. Mas hoje há poder no sangue de Jesus. A quarta está aqui, a quinta está aqui, a sexta já está chegando. Os crentes do glória a Deus ainda estão aí. A sexta acabou de chegar. A sétima também já está chegando aqui. Eu estou esperando a oitava. Cadê a oitava pessoa e os crentes do glória a Deus para adorar ao Deus que faz? Eu estou esperando a oitava pessoa aqui. E eu sei que Jesus vai trazer. Eu sei que eu preciso acabar, mas o Espírito Santo está me repreendendo. Tem mais. Você que está desviado, escute isso daqui, por favor. Depois de você ouvir que Deus quer se relacionar com você, você vai ter coragem de ir embora sem entrar nessa porta? Para você que está parado, escute isso aqui, escute. Seja sincero com você mesmo. Precisa responder para mim não, responde para você. Do dia que você saiu da presença de Deus até hoje, as coisas para você melhoraram ou pioraram? Responde para você, para mim não, para você. Do dia que você saiu da presença de Deus até hoje, as coisas para você melhoraram ou pioraram? Ambos sabemos que as coisas pioraram. Então vou fazer uma segunda pergunta. Do jeito que você está hoje, as coisas vão melhorar ou piorar ainda mais? A nona já chegou aqui, ó. Você pode dar um glória a Deus aí? É a oitava, né? A nona agora, eu estou esperando a nona. Escute aqui. Do jeito que você está hoje, você que está parado, você acha que as coisas daqui para lá vão melhorar ou piorar ainda mais? Nós dois sabemos que vai piorar ainda mais. Então deixa eu ser boca de Deus para a tua vida aqui hoje. Aquilo que estava ruim tende ainda a piorar, mas Deus está te chamando porque quer fazer melhorar. Vai melhorar só na presença de Jesus. Não tem para onde você correr não. Você pode correr, mas você vai continuar sofrendo, porque felicidade de verdade é só aos pés de Jesus. Vem rápido, nona vida. Vem rápido, nona vida. Olha aí, pastor, coisa linda. Olha essa cena aqui no corredor. Meu Jesus querido, vem chorando mesmo, meu irmão. Jesus te ama tanto que Ele não abre mão da tua alma para o inferno. Pode chorar, Jesus te consola hoje. Cadê a 10ª pessoa? Já está chegando ali, ó. Está chegando a 10ª pessoa, pastor. Jesus resolveu salvar aqui hoje. A 11ª já também vindo lá, ó. Cadê a 11ª? Está vindo ali. Cadê a 12ª? Opa, é um casal. Coisa linda, Jesus. É a 11ª e a 12ª, é um casal, pastor. Jesus está salvando famílias aqui, ó. A 13ª está aqui também, ó. A 14ª acabou de chegar também, ó. A 15ª também já chegou aqui. Eu estou esperando a 16ª pessoa para Jesus. Está vindo aqui, ó. Está vindo aqui a 16ª. Que é isso que Jesus está fazendo aqui? Você também? Então, cadê a 17ª pessoa? Eu vou subir para encerrar. Está vindo a 17ª chorando. Abraça ela aí, irmã Renata. Abraça ela, irmã Renata. A 17ª, cadê a 18ª pessoa? Quer ver coisa linda, ó? Psiu, psiu. Se você estiver na galeria, eu vou te esperar. Desce rápido. Quantos crê que Jesus salva pelo menos 20 aqui? Diga glória a Deus. Para 20 falta 4. 17ª, 18ª, 19ª, 20ª. Quantos crê que Jesus vai salvar 20? Diga glória a Deus bem alto. Então vocês prometem para mim uma coisa? Cada uma das que vierem agora, vocês dão glória a Deus assim para estremecer esse lugar aqui? Vocês prometem? Quem promete diz amém. Cada uma que vir agora vai dar um glória a Deus bonito para Jesus, amém? Então pode liberar o primeiro, porque a 17ª já está vindo. Cadê a 18ª? Se vai vir da galeria, desce agora que eu estou esperando. Abraça ela aí, gente, por favor. A 18ª também já chegou. Cadê o glória a Deus? Pode preparar, porque a gente vai dar glória a Deus aqui.
Cadê a 19ª pessoa? Vem! Está vindo a galeria, eu sabia, Jesus, eu sabia. Eu sabia que ia vir alguém da galeria. E está vindo 2 rapazes. Sabe o que significa? Está vindo 2, é os 2, é os 2. É os 2, gente, os 2. Então já veio a 20ª. Cadê o glória a Deus? Cadê o glória a Deus? Não é abusando não, não é abusando não. Mas Jesus está salvando, a rede está armada. Quantos crê que Jesus salva 22? Ano de 2022 vai 22 almas. Quantos crê? Diga glória a Deus. Quando a 21ª vir, vocês vão dar glória a Deus, gente? Então pode dar glória a Deus, porque já está vindo aqui 21ª e já está vindo aqui 22ª. É uma família, ó. 23ª acabou de chegar. Ah, já passou. Se Jesus quer salvar, parar para quê? Já vou terminar por causa do horário, mas então, pelo amor de Deus, eu vou dar os últimos 30 segundos para você. 30 segundos para você se decidir. 30 segundos para tirar o teu nome, para escrever o teu nome no livro da vida. 30 segundos para você se livrar das pragas do Apocalipse. 30 segundos para você não experimentar os selos da ira de Deus. 30 segundos para você não experimentar a mão pesada de anticristo. 30 segundos para você se livrar da grande tribulação. 30 segundos para Jesus mudar a tua vida e você ser feliz de verdade. Sai do teu lugar agora. Estou esperando a 24ª pessoa. Você tem menos de 20 segundos. A 24ª pessoa vai vir. São 24 anciões que adoram ao Cordeiro no trono de Deus. Vamos fazer um coral aqui de adoração quando a 24ª chegar. Cadê você para liberar o glória a Deus da igreja? Vai, pelo amor de Deus, sai do teu lugar. Seu tempo acabou. Vai vir ou não vai? Vai vir a 24ª? Eu posso encerrar? Vocês têm certeza? Posso encerrar? Tem certeza? Então estende as mãos para cá, igreja. Estende as mãos para cá, a 24ª acabou de chegar. Ei, Jesus maravilhoso. Estende as mãos, igreja. Obreiros, me ajudem, Senhor Jesus. Nós recebemos essas preciosíssimas vidas para o teu reino. Escreve o nome delas no livro da vida. Repreenda os demônios contra a vida delas. Não permita o diabo conseguir roubar a paz que só o teu Espírito tem para oferecer. Eu profetizo bênçãos e realizações, muita conquista nesse ano de 2022. Faz uma obra grande, Deus, na vida deles, na vida delas, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Você de verde, minha filha, tira a máscara. Quando você tirou essa máscara, é assim que Deus quer te ver. O diabo não vai mais roubar seu sorriso. Deus mandou te dizer que você vai ser feliz de verdade. Abraça ela forte, profetiza alegria na vida dela, minha irmã. Vocês que vieram aqui à frente, olhem aqui para mim, por favor. Ninguém está autorizado a voltar para o lugar que estava. Eu quero que todo mundo venha aqui à esquerda. Alguém vai anotar nome, telefone e endereço, porque vão orar por você. Metade para cá. Vocês que estão daqui para lá, vocês que estão daqui para cá. Encosta aqui no cantinho, ó lá, tem um moço com a caneta na mão, porque vocês precisam receber uma visita. Amém.